Então, meus irmãos, só para finalizar, né, essa nossa fala sobre a oração e o orante, eu finalizo dizendo o seguinte: a oração é um método, é uma maneira, é um formato, é um estilo de vida, valido-se por nada menos que as pessoas mais proeminentes, mais importantes, espirituosas, admiráveis que esse mundo já conheceu. Você pode estudar e ver a oração em questões psicológicas, sociais, mentais, intelectuais e, logicamente, espirituais. Então, se você deseja mudar o curso da história como um todo, mas sobretudo de um alguém, ore por este alguém. Tente falar mal dele e orar por ele ao mesmo tempo. Se existe algo que você não pode fazer orando, é porque você não pode fazer. Se existe algo que das duas uma, ou eu faço ou eu oro, os dois juntos não dá. Então pare de fazer e continue orando. Se eu pudesse dar-te 3 conselhos, seriam esses: ore antes, ore durante e ore depois de fazer toda e qualquer coisa. Oração é um jeito de mudar a minha maneira de enxergar as coisas. Oração é um jeito de orar por alguém. É um jeito de mudar a história de alguém. Termino com uma fala da mãe de Santo Agostinho. Você sabe que Agostinho teve influência de Ambrósio, que orava por esse quando esse ainda era um ébrio, um bebum, alguém de uma vida realmente deplorável. Mas não apenas Ambrósio contribuiu para a formação do caráter cristão de Agostinho, o Agostinho de Hipona, o famigerado Santo Agostinho, um dos escritores de das doutrinas elementares, algumas delas, famoso Agostinho de Hipona, do livro Confissões, Deus seus criados para ti, nossa alma não encontrará paz até que repouse em ti. O Santo Agostinho, como assim é famado, como assim é famigeradamente chamado e conhecido. Não estou aqui dizendo para vocês que eu concordo teologicamente com todos os pontos de Agostinho, mas ele é uma base, ele é um escritor da patrística, foi um arauto de Deus. Equivocou-se a algum ponto? Talvez. Quem é o lambari para falar do tubarão? Mas olha o tempo que ele viveu. Viveu muito além de seu tempo. Mas Agostinho de Hipona disse algo maravilhoso. Ele disse assim, só existe uma pessoa na minha vida que contribuiu mais para a formação do meu caráter e de quem eu sou do que Ambrósio. Todos ficaram pasmos. Como assim? Ambrósio foi teu discipulador, foi teu ensinador. E Ambrósio passava em alguns lugares e dizia: se vocês admiram-me, ouçam, porque eu produzi algo que vai além, que é melhor do que eu. E de fato, eloquentemente, talvez até na forma de escrita, realmente Agostinho despontou-se de todos de sua época. Aí alguém pergunta, mas como, Agostinho, você pode dizer que tem alguém que despontou, né, que contribuiu, melhor dizendo, melhor do que Ambrósio? Quem foi esse alguém? Sabe o que disse Agostinho de Hipona? E de Hipona? Minha mãe. Minha mãe. Quando eu chegava às minhas bebedices, com falta de sobriedade, e eu a encontrava orando por mim. Minha mãe me contribuiu mais com a minha vida, com o meu caráter, com quem eu sou, do que o próprio Ambrósio. Ambrósio me ensinou teoricamente, teologicamente. E dentre muitos ensinamentos, Ambrósio ensinou-me a orar. E muito. Mas ninguém pôde contribuir mais para a minha existência, para a minha vida, para o meu caráter, para mim, do que minha mãe. E daí eu termino esse vídeo com uma fala de Agostinho de Hipona. Quando ele disse assim, ele disse que certa vez, ele bêbado disse à sua mãe: não quero mais te ouvir orando por mim. Não quero mais ouvir-te falar da tua fé, desse teu Jesus. Estou aborrecido com isso. Sabe o que sua mãe lhe disse?
Você pode até impedir-me de falar de Jesus para você, e eu te respeitarei, mas você nunca me impedirá de falar de você para Jesus. Até aqui, eu falei de Jesus para você, mas daqui em diante, eu vou falar de você para Jesus. Então, que Deus te abençoe, orador e orante. Sejamos os dois. Se eu não conseguir ser um mestre na oratória, que eu seja um servo na oração, que eu seja um orante. Que Deus desperte em mim esse espírito de oração. Nada ensina-me mais do que a oração. Eu torno-me melhor quando eu oro. Pode ter certeza nisso. Se eu não sou um gigante intelectualmente, na oratória, na fala, no conhecimento,